O falso profeta e o véu digital. Você ainda espera um chip para a marca da besta? Mas o sistema já sabe onde você está, o que você compra e como você pensa. Durante décadas, as pessoas foram ensinadas a esperar um chip debaixo da pele como a marca da besta. Mas o Apocalipse nunca disse isso. Essa narrativa pentecostal virou uma distração, enquanto o verdadeiro sistema crescia silenciosamente. Porque hoje você já vive dentro de um sistema de rastreamento total. Seu CPF, seus dados biométricos, seu telefone, seu GPS, suas compras, suas pesquisas, seus hábitos e até seus pensamentos digitais são registrados, cruzados e analisados constantemente. Sim, o tal chip é uma tecnologia ultrapassada antes mesmo de ter sido lançada. O sistema não precisa marcar sua pele, ele precisa mapear sua mente. Daniel profetizou que no tempo do fim, o conhecimento se multiplicaria, e isso aconteceu de forma explosiva, não para libertar o ser humano, mas para monitorar, prever e influenciar seu comportamento. O Apocalipse chama esse fenômeno de atuação do falso profeta. O falso profeta não destrói a religião, ele a reprograma. Ele não queima bíblias, ele as transforma em conteúdo, manipulando e introduzindo nomes ditos traduzidos, mas que na realidade vieram do paganismo grego. Irmãos, em breve vamos falar sobre isto. Ouça só esta pequena amostra. Mateus é Matitielhu, João é Yalcarranã, e Jesus Yalhushua, não Yeshua ou Yesha como alguns insistem. Voltando ele, o falso profeta, não nega a fé. Ele a converte em entretenimento espiritual. Hoje milhões consomem versículos, vídeos, frases motivacionais e sermões curtos. E até novelas na TV, mas poucos examinam o está escrito. Nas novelas, ventos e mais ventos de doutrina são impostos e seus seguidores batem no peito dizendo: agora sei tudo sobre a Bíblia, estou pronto para ser arrebatado. Arrebatado? Este também é um tema que devemos falar em breve. Esse é o véu digital, uma fé sem profundidade, uma Bíblia sem estudo. Uma espiritualidade sem arrependimento, mas é de noite, depois dos animados cultos, no escuro de seus quartos que então vem a ansiedade, a depressão e a incerteza da salvação. E é por isso que as Escrituras chamam a estas pregações pentecostais, essas doutrinas ditas evangélicas, essas tradições católicas, esses palavreados ditos judaico-messiânicos, de ventos de doutrinas de homens. Então quem é o falso profeta? São todas igrejas que, a serviço da besta, pregam falsas doutrinas, sendo que a mais nefasta destas doutrinas, além da imortalidade da dita alma, além do ir morar no céu, sabemos, é a Trindade que, não tendo nenhum apoio bíblico, tomou conta do cristianismo. Sim, todas as igrejas institucionais, digas, denominacional, aceitou a Trindade imposta pelo papado, e com isto velou as Escrituras com a ação de um terceiro Deus, 3 em 1, inexistente. Daí todo o cristianismo institucionalizado, que só é reconhecido como igreja, se aceitar a Trindade. Caso contrário, é considerado uma seita, a exemplo dos TJs, este age em prol do falso profeta. Somente o estudante atento, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, com o retende o que é bom, enxerga os ventos de doutrinas nas pregações, nas espetacularizações de suas igrejas. Mas a tecnologia via internet com seus aplicativos e algoritmos, hoje, atua como o braço executor dessa grande farsa. Ela propaga em massa a interpretação distorcida, soterra o exame cuidadoso sob avalanches de informação superficial e condiciona as novas gerações a confiarem mais no algoritmo do que no espírito. A memória das Escrituras, que deveria estar gravada no coração, é terceirizada para aplicativos. O próprio texto sagrado, antes manuscrito com esmero, torna-se conteúdo descartável numa tela que se desliga. Nesse ambiente, a restauração da verdade sobre o sábado não é uma questão histórica ou nostálgica, mas o divisor de águas que expõe a fraude do sistema da besta. O Apocalipse não deixa margem para dúvidas. No fim, não haverá judeus nem gentios, ismaelitas ou isaquianos, mas apenas duas classes de pessoas. As que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e têm direito à árvore da vida, e as que receberam a marca do sistema humano condicionado pela besta. O enxerto na oliveira verdadeira sempre foi individual, nunca corporativo ou étnico. O reenxerto em massa de Israel, pregado por tantos púlpitos futuristas, pentecostais, não encontra respaldo no texto bíblico quando examinado com cuidado. O que há é um convite aberto a todo aquele que crê, individualmente, judeu ou grego, para ser enxertado pela fé na videira que é o próprio Messias. Diante disso, a pergunta que fica não é sobre datas ou eventos futuros, mas sobre a lealdade presente. A quem reconhecemos como legislador, qual autoridade selamos com nossa obediência cotidiana, o sábado, longe de ser uma peça de museu ou um fardo cerimonial,
é o memorial da criação e o sinal de que o Criador é também o Redentor. Guardá-lo não é salvação por obras, mas reconhecimento de soberania. É o ato concreto de dizer, com a sua vida, que o está escrito prevalece sobre o eu acho, que a autoridade do Pai e do Filho se sobrepõe a qualquer decreto institucional, humano, por mais antigo e venerável que seja. A Babilônia religiosa, essa grande meretriz montada na besta, há séculos oferece conforto e respeitabilidade em troca de obediência doutrinária. Ela concede legitimidade a quem repete suas fórmulas e exclui como sectário, como herege, quem ousa examinar as Escrituras à luz da própria Escritura. Mas o Apocalipse termina com um chamado urgente: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice de seus pecados. Sair da Babilônia não significa necessariamente abandonar fisicamente uma denominação, embora isso possa ser necessário. Significa, antes, romper com a lógica que coloca a tradição acima da revelação, o consenso eclesiástico acima do testemunho profético, o espetáculo acima da palavra. Daí o essencial é examinar as doutrinas de sua atual igreja, e se tais doutrinas não forem bíblicas, aí sim, sai dela, povo meu. E este exame nem precisa ser muito profundo. Se de imediato você vê que ela prega a Trindade, sai dela, povo meu. Se prega sobre o arrebatamento, sai dela, povo meu. Simples assim. Portanto, o estudante atento, o bereano que examina as Escrituras todos os dias para ver se as coisas são de fato assim, esse não será enganado. Ele sabe que a mediação entre o Pai e os homens é uma só, e que nenhum algoritmo, nenhum dogma imposto, nenhum espetáculo pirotécnico pode substituir a comunhão direta com aquele que disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa é a verdadeira revelação do Apocalipse. Repito, não um calendário de horrores futuros, mas a certeza de que o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, e que no fim, todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Yahushua é o Criador, para a glória de Yahu, o Pai. Até que esse dia chegue, resta-nos a tarefa de examinar, de vigiar, de guardar a palavra da paciência e, acima de tudo, de não permitir que o véu, seja ele dogmático, tecnológico ou institucional, nos impeça de ver aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o que era, o que é e o que há de vir. E os crentes, seguidores do falso profeta, estão inocentes nisto? Infelizmente não. Nas Escrituras temos um dos maiores elogios dado a alguém, foi em Bereia. Paulo, pregando a eles, os elogiou. Elogiou porque o ouviam atentamente. Mas antes de aceitarem tudo o que ouviam, iam às Escrituras examinar se era isto mesmo. Percebe? Não era porque Paulo, ou o seu pastor, ou o seu bispo, que falava, que aceitavam tudo. Antes, eles examinavam o que está escrito e aí sim, acatavam, deixavam o erro e passavam a seguir a verdade. Irmãos, compartilhem este vídeo com quem ainda acha que tecnologia é neutra, porque no último vídeo, lembre-se, o link se encontra na descrição abaixo, e então você vai descobrir o que é, de verdade, a marca da besta, e por que ela já está sendo aplicada. Desde já, inscrevam-se, ativem o sininho, Aminal.